desculpem lá, vocês vão chegar no vosso exame e vão passar com certeza. E vão passar com boa nota. Hello, malta! Como é que vocês estão? Eu estou ótima! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, e como sempre, quero pedir para que se inscrevam no canal, para quem não está inscrito, para que deixem todos um like, compartilhem o vídeo e comentem muito. Bom, no vídeo de hoje eu decidi trazer algumas dicas porque eu sei que se aproxima a época de exames para muitas pessoas aqui em Portugal, ou a época de avaliações finais de ano, que é normalmente entre junho e julho. E muita gente está no final do curso, aqui está no início do curso, é o primeiro ano de faculdade, etc. E eu trago aqui algumas dicas de como estudar e passar nos exames ou nas avaliações, nos testes, etc. Mas eu vou me focar mais nos exames, porque a maioria das faculdades, apesar de terem sistema de avaliação contínua e etc., tem sempre a possibilidade de fazer exame. Muitos alunos, pelo meu conhecimento, optam às vezes pela via dos exames. Este vídeo é um compilado de dicas minhas que eu consegui ver ao longo dos meus 4 anos de licenciatura concluída com sucesso. Minha licenciatura já está concluída, então eu acho que se alguém tivesse me dito essas coisas na altura em que eu estava no primeiro ano, e se eu implementasse essas coisas ao longo dos meus 4 anos de curso, eu teria outros resultados. Estou muito orgulhosa do meu percurso, das minhas notas e de como é que eu concluí o meu ensino, mas acho que se tivesse essas dicas, se calhar teria abordado as coisas de uma outra maneira. Eu vejo, por exemplo, as minhas notas do primeiro ano e as minhas notas do 4º ano foram muito diferentes. Sempre tive boas notas, notas médias, notas mais, sempre tive um bocadinho de tudo, mas eu consigo perceber que no 4º ano, o último ano, eu tive melhores notas do que o resto do curso todo. Porque no 4º ano eu já estava tipo, eu não posso chumar nada, eu quero ter boas notas, quero subir a média, mas essa preocupação só chegou no final do curso. Então eu acho que é importante desde o início do curso nós traçarmos algumas metas para que nós possamos ter sucessos na nossa vida acadêmica, se é isso que nós desejamos, porque há pessoas também que querem estudar para passar com um 10 e tá tudo bem, como eu digo sempre. Primeira dica que eu dou para todos é traçar metas de notas. Ou seja, eu não digo para vocês dizerem que vão ter 20 ou que querem ter 20. Não é impossível, é possível, mas se acham que têm capacidade para traçar uma meta de 20, tudo bem, cada um sabe de si. Mas eu, por exemplo, durante o curso eu traçava sempre metas de ter pelo menos 14 nos meus testes ou exames. E sempre que não conseguia, se houvesse possibilidade, fazia melhoria, se não houvesse, deixava estar, às vezes não dava e ficava por aí. Mas eu achava que era muito importante e continuo a achar que é importante nós traçarmos metas que nós vamos estudar com aquele objetivo de eu tenho que ter pelo menos isso. Tudo que vier a mais, obviamente que é bom, e se vier a menos, da próxima eu vou fazer melhor. Vocês podem traçar metas consoante aquilo que vocês se sintam confortáveis, dependendo da cadeira. Não precisam traçar a mesma meta para as cadeiras diferentes. Podem traçar uma meta para uma cadeira e outra meta para outra cadeira. Mas é importante quantificar, dizer eu quero ter X nesta cadeira, interiorizar e depois aplicar as outras dicas que eu vou dar agora para conseguirem atingir as vossas metas. Segunda dica é conhecerem a matéria e conhecerem o vosso plano de curso ou plano da cadeira, que é basicamente, acho que toda a gente sabe, mas é basicamente o plano curricular com todas as matérias que o professor é obrigado a dar naquela cadeira, né? Normalmente há sempre um documento com esse currículo, com esse plano, onde diz o que é que vamos aprender numa determinada cadeira, os tópicos. Então é importante nós conhecermos aquilo tudo. Se forem pessoas que vão às aulas, obviamente que sabem o que é que o professor deu mais ênfase, que é aquilo que sempre sai, e o que é que o professor disse, isto não é assim tão importante, mas devem saber. Então, essas coisas normalmente não costumam sair assim tanto, mas aquelas coisas que os professores na aula sempre repetiam e sempre davam ênfase, sempre saem nos exames. Pela minha experiência, sempre saem nos exames. Agora, se forem pessoas que não foram muito às aulas, tendem a saber um bocadinho de tudo que está no tal currículo, porque pelo menos uma coisa é óbvio, vai sair. Então, conhecerem bem a matéria. E agora, a terceira dica é estudar com livros, estudar com cimentas, estudar com os nossos próprios apontamentos e fazer resumos.
cada um estuda como quer. Eu conheço várias pessoas, amigas minhas, amigos meus, que liam toda a doutrina, liam toda a jurisprudência, liam todas as cimentas, liam tudo. E essa forma de estudar para eles funcionava. Mas nós absorvemos toda a matéria que nós tivermos que absorver e conhecemos toda a matéria que tivemos que conhecer com base no tal currículo que eu disse, tudo o que eu preciso saber, fazer um bom resumo daquelas coisas que são essenciais, daqueles pontos focais, daquela cadeira em específico. Um bom resumo ajuda-nos a sintetizar a matéria e não ficarmos perdidos. Muitas vezes nós não sabemos o que é importante porque a matéria está desfocada, há muita matéria que começa com uma introdução completamente desnecessária nos exames, nunca, pelo menos na minha faculdade, nunca nos pediam para colocar o histórico todo. Não, nós temos que saber aquelas coisas que são fundamentais, porque sempre há aquelas matérias que não podem faltar, que o docente tem que dar. Então, se nós tivermos resumo de tudo que é importante, nós conseguimos numa cadeira que tem não sei quantas páginas de apontamentos, com os nossos próprios resumos, nós chegamos ao essencial. E uma vantagem em fazer resumos, pelo menos eu via, é que como eu pelo menos fazia manuscrito, aquilo acabava ficando na minha cabeça, porque eu lia e depois escrevia. E muitas vezes voltava a ler depois de ter feito o resumo, que era para ver o que está bom, o que não está bom, o que aumentar, o que diminuir. Mas só o exercício de nós temos que ter lido a matéria, absorvermos e depois fazermos o resumo, eu acho que acaba ficando, porque estamos a ler, estamos a escrever e estamos a absorver. Quarta dica para mim é, se vocês tiverem acessibilidade aos vossos professores, porque há professores que são muito mais acessíveis que os outros, peçam sempre aula de dúvidas. Na minha faculdade era muito recorrente, na minha turma nós pedíamos sempre aulas de dúvidas e muitas das vezes os professores estavam disponíveis uma semana antes do exame, 2 semanas antes do exame, alguns dias antes do exame, o professor dava 1 ou 2 datas de sugestão, nós escolhíamos e depois íamos às aulas de dúvida. E uma coisa, que eu tenho uma colega minha que sempre mandava mensagem: Gilana, o que é que o professor disse que vai sair? Porque nessa aula de dúvida, meus caros, acreditem, o professor vai dizer pelo menos uma pergunta que vai sair no exame, pelo menos uma. Obviamente que não vai dizer a pergunta daquela forma, mas, por exemplo, se for uma aula de dúvidas 2 dias antes do exame, o professor já entregou o exame à faculdade. Então, nós vamos puxando por ele, e ele acaba não querendo falar de uma matéria que é super importante, não querendo dar detalhes de uma matéria que é super importante. No final das contas, aquela matéria sai. E eu sempre mandava mensagem para essa minha colega, dizia: olha, acho que isto vai sair, acho que isto vai sair, acho que isto vai sair. Obviamente que não saía tudo, mas pelo menos uma coisa daquilo que o professor disse na aula de dúvida saía sempre. Além de que a aula de dúvida, como o nome diz, né, é muito importante para nós esclarecermos aquelas dúvidas que por conta própria ou com os nossos amigos e etc. não conseguimos esclarecer. Há muitas coisas que só os professores podem nos esclarecer. Às vezes é o entendimento que o professor tem que é diferente daquilo que nós lemos de outros autores e etc. É importante perceber se existe alguma opinião mais forte, alguma doutrina maioritária e etc. Isso serve para todas as áreas. Eu estou aqui a falar de doutrina e jurisprudência porque tem a ver com a minha área, mas essas dicas são universais, não é só para quem está a fazer direito, é para qualquer pessoa que esteja a fazer um curso. A quinta e última dica, gente, vocês depois não digam que eu não sou a vossa amiga. Quinta e última dica para mim é: resolvam todos os exames dos anos passados. Resolvam todos os exames e testes dos anos anteriores ao vosso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu falei daquele currículo, não é? Que diz quais são as coisas que o professor tem que dar obrigatoriamente naquela cadeira, porque são coisas importantes. Falei do vosso próprio resumo, falei das perguntas e das aulas de dúvidas que às vezes eles escapam porque é uma coisa que eles sabem que tiraram, porque é uma coisa que se tem que tirar sempre, porque vocês sabem, quem está na faculdade, pelo menos há matérias que são obrigatórias, são básicas, têm que ser dadas, são importantes para aquela área. Então, se vocês resolverem os exames de todos os anos anteriores ao vosso, vocês vão chegar no vosso exame, desculpem lá, vocês vão chegar no vosso exame e vão passar com certeza, e vão passar com boa nota, porque todos os exames dos anos anteriores
tem perguntas que vão sair nos vossos exames. Obviamente que o vosso exame não vai ser um copy-paste, às vezes é. Obviamente que o vosso exame não vai ser um copy-paste de um exame específico, mas vocês vão ver uma pergunta do exame que vocês resolveram, que era um exame de 2010, vão ver uma pergunta parecida, porque às vezes muda essa forma como se faz a pergunta do exame de 2015, vão ver uma pergunta que parece, vocês ficam na dúvida, será que essa pergunta é igual, mas naquele exame que eu resolvi estava de maneira diferente, mas a resposta é a mesma, porque, como eu disse, as matérias têm que ser aquelas, por isso é que é uma avaliação, por isso é que é um exame, que é para saber se nós temos o mínimo conhecimento para aquela matéria em específico. Então, se vocês resolverem todos os exames dos anos anteriores, ou pelo menos a maior parte dos exames dos anos anteriores, testes, etc., sobre aquela matéria, não tem como, meus caros, passaram, o vosso ano está feito, o vosso semestre está feito, depois venham me agradecer. Para já, subscreva no canal, deixe o like, comente o vídeo, compartilhe. Bons exames a todos, espero que vocês todos tenham sucesso na vossa vida acadêmica. Beijinhos e até a próxima!